Bem-vinda, amada alma! Ai, que delícia te receber aqui para uma live. Eu sempre adoro começar live com músicas, mas eles acabaram me cortando dessa possibilidade no Instagram por conta dos validíssimos, né? Como é que fala aquilo, gente? Registro. Agora esqueci o nome lá. Mas vocês vão entender. Eu fico assim com o meu coração querendo tanto pôr uma música. Direito autoral é o nome. Mas enfim, agora a música é a música da minha voz pra você nessa live de hoje, que eu vou convidar uma nutricionista exemplar, maravilhosa, hiper mega incrível, que foi a minha mentorada no ano passado. A Pri vai entrar aqui comigo pra gente tecer com vocês aqui as soluções para descontrole alimentar. Porque é o que eu comentei, vou esperar ela entrar para começar a falar, mas eu comentei muito disso já com as minhas mentoradas, principalmente ali no começo, né, que elas começam de fato a entender qual é o modelo de amor que elas estavam seguindo, que vem dos pais, da infância, versus o modelo de amor que elas gostariam de sentir que tá dirigindo a vida delas. E aí, quando acontece esse shift do modelo antigo pro modelo atual de relacionamento, do modo como elas interpretam o amor, o modo como elas buscam e exercem o amor, acontece esse reajuste alimentar. E muitas delas sentem esse descontrole. Então, tem o efeito DC-DC, né? Deixe de comer ou desconto na comida, por conta de relacionamentos. Então, por isso, eu trouxe aqui, vou convidar a Pri para entrar comigo. Deixa eu ver se ela já tá aqui. E tô muito feliz, tô muito animada. Que tá assim há anos no forno, né, Pri? Seja muito bem-vinda, meu amor. E me falem vocês que estão entrando aí, de que cidade vocês estão falando pra gente se conectar com cada uma de vocês. De que cidade vocês estão falando e me conta qual é o status da alimentação de vocês atualmente. Vocês sentem que muito facilmente vocês param de comer ou vocês descontam mais da comida ou os dois? Bem-vinda, Bru! A Pri. Ai, que delícia que vocês estão aqui. Peraí, deixa eu convidar a Pri de novo, porque eu acho que ela não conseguiu acertar lá o botão. Peraí. Pronto, Pri, mandei de novo. Ai, que delícia! Eu tava com saudade de fazer lives com vocês. Eu quero saber, então, de onde você tá falando e qual é o status seu com a comida. Vamos já começar assim, vamos fazer, sabe o seguinte? Vocês que estão aqui online vão poder fazer perguntas para Bru, para Pri. Aproveitem. Aproveitem porque essa mulher sabe muito sobre alimentação. Fala, meu amor! Seja muito Oi! bem-vinda! E aí? Tudo bem? Receba o meu abraço. Tudo Ai, bem? isso. Vamos ver Minha aqui. linda, se apresente para nós. Ui! Tava lindo aquele lá colorido, adoro colorido. Diga, Gente, minha olha linda, os filtros. você tá conseguindo me ouvir? Tô, calma aí, gente. Eita, não sei o que tá acontecendo aqui, tá bugado. Tá linda. Esse aí tá maravilhoso. E esse Aquelas, né? aqui? Esse aí tá ótimo. Gostei. Vamos lá. Gostei. Oh, meu Deus, Eu gente, bugou amei. tudo Eu tô aqui. amando todos os filtros. Estão todos lindos. Eu Ele tava adoro. passando aqui sozinho no negócio e Mercúrio retrógrado não me surpreende, né? É. Nem fiz surpresa mais. Minha Nem linda, fico, eu não nem me estresso. gratidão por ter aceito o meu convite de estar Obrigada, aqui eu que comigo aceito, hoje. eu agradeço. Me diga, me conta e conta para as mulheres que estão aqui no Fez Girassol que ainda não conhecem você. Se apresenta um pouquinho que eu também vou me apresentar. Ai, gente, eu sou nutricionista funcional, comportamental e eu trabalho muito com essa maneira holística. Mas muito de mim, da pessoa, da profissional que eu sou hoje, eu fui moldada, assim, graças a uma renovação da Fê. Então, a Fê tem muito na minha história.
E eu realmente, assim, só agradeço. Então, hoje, essa parte holística sempre fez parte da minha vida, vem da minha formação, vem da minha, né, na essência, assim, que meus pais me criaram, que a minha mãe, principalmente, que sempre gostou muito dessa parte. Mas acho que a nossa história é sempre um conjunto de coisas, né? E tudo acontece exatamente como tem que acontecer. Então, eu tenho uma história muito forte, assim, importante, muitas coisas que aconteceram, principalmente nessa parte de relacionamento, e que me moldaram, né, da forma, inclusive, com que eu atendo hoje. Então, até por isso que eu acredito, né, que tudo acontece por um motivo. E a Fê foi realmente, assim, essencial nesse processo. Ai, que lindo receber esse tanto de elogio aí por trás das suas palavras e da sua trajetória, da sua jornada. Para mim é realmente uma honra ver aquela menina que estava começando a ser mulher e agora virou um mulherão. Tem a sua própria clínica, o seu próprio espaço, já tem um relacionamento que está nutrindo de amor real e recíproco. Então, Eu assim, não é muito. acreditava que era possível. Você não acreditava, Não Pri? acreditava que era possível, de jeito nenhum. Completamente traumatizada, com medo. Na verdade, Eu assim, lembro já disso. tinha saído de mim, né? Já tinha acontecido essa detoxicação, mas eu ainda assim tinha medo de realmente acontecer, né? A gente começa a ter medo de acontecer coisas boas, né? E Nossa, realmente arrepiei. aconteceu. Arrepiei, arrepiei. A Bruna que tá aqui com a gente, que tá até comentando do descontrole alimentar dela, que tá parecendo que ela só engole a comida, ela comentou ali em cima. Ela também é um caso que ela chegou no meu programa com um relacionamento legal que ela não estava conseguindo nutrir, porque ela tinha medo e ela colocava coisas dentro da cabeça dela, paranoias, como se estivesse acontecendo, para no fundo se proteger, né? E Então é muito louco como a gente acaba se auto-boicotando quando não estamos com o senso de merecimento ajustado. E o quanto isso também tem a ver com a alimentação. Então, assim, Pri, da minha parte, aqui te olhando, né, ver essa sua renovação e você ter semeado um tanto de semente de luz e agora elas estão já brotadas, já te dando frutos. Isso é realmente muito gratificante para uma mentora. Então, assim, fico extremamente orgulhosa, sabe, do seu processo, de tudo que você fez depois de se levantar 7 anos depois, vivendo uma relação que você descobriu que te machucava a cada dia mais. E você conseguiu sair disso, você conseguiu limpar suas emoções, resetar seu modelo de amor, está aqui hoje como nutricionista comportamental, trazendo essa visão holística que não é aquela do emagrecimento, como colocar todo mundo na caixinha da Barbie. Então, isso é fantástico. Foi por isso que eu escolhi você para estar aqui comigo para falar desse assunto que é tão delicado, né? As mulheres já se sentem feridas só pela sociedade, só pelo jeito que as relações foram moldadas. Então, não vale a pena a gente também se ferir com essa história de querer me tornar, me virar num corpo perfeito. E aí eu vou me apresentar e vou deixar você falar um pouco sobre isso, assim, o que você vê no consultório que tem relação do relacionamento amoroso ou das relações de uma forma geral com a alimentação das suas pacientes. Então, vou começar me apresentando e daí já jogo a palavra para você, tá? Para o beleza, pessoal daí que ainda não me muita conhece. coisa legal que dá pra gente conversar e puxar desse assunto. Até estava anotando umas coisas, depois até posso compartilhar esse resuminho da live, que tem muita coisa legal. Tá, deixa isso para o final, porque vai ser muito bom para você resumir para todo mundo que está aqui. Isso Vamos, é uma habilidade que eu não tenho, você tem, que vamos aproveitar ela ao máximo. vamos. Então, para quem ainda não me conhece do lado daí, eu sou Fê Girassol, especialista em relações saudáveis e mentora no programa Renovação, que é um programa para resetar um modelo de amor que estava fazendo você ficar presa no ciclo de frustrações, para que você possa atrair e conseguir nutrir uma relação verdadeiramente saudável, se sentindo amada e segura. E é possível. Ai, que delícia. E é possível, E é né? Eu possível. vivo isso, você vive isso, a Bruna que tá aqui vive isso. Se tiver mais alguma outra mentorada, manda gerações aí pra gente saber que vocês são parte dessa comunidade. E aí, Pri, me conta, assim, o que que você tem percebido em todos esses anos trabalhando nessa área e atendendo mulheres? Eu
realmente, assim, essa parte de alimentação é muito complexa, né? E o que eu percebia muito no começo, que só a gente, todo mundo meio que sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe o que tem que comer, todo mundo sabe que tem que comer saudável. Só que por que que a gente não consegue, as pessoas não conseguem entender a causa ali do que está acontecendo com elas e realmente mudar? A gente sabe do que precisa, mas não consegue alcançar, mais ou menos assim, né? E tudo isso vem porque é um mergulho mais interno, é muito mais realmente do que isso. E você precisa estar disposto e realmente com coragem para ir a fundo nessas raízes, no que está acontecendo ali. Né? Que é realmente isso. A gente não tem como resolver um assunto, uma questão, se a gente não atinge essa raiz. Porque aí entra os efeitos, né? Sanfona, porque a pessoa está sempre indo por fora ali, tentando várias coisas diferentes, mas não está agindo na raiz daquilo que sempre está causando aquele problema. E quando a gente atinge a raiz, é aí que está realmente o ponto de chave de virada de autonomia alimentar para o resto da vida. Isso, né, se aplica em todos os âmbitos. Mas eu fui percebendo também que muito disso vai realmente envolve essa parte. Você vai ver muito a importância que teve aquele exercício da criança interior. Como eu disse, você foi a primeira pessoa que me falou sobre a criança interior. Eu fui falar, mas o que é isso, né? E aí realmente um boom assim de coisas aconteceram. E hoje eu projeto, aplico muito isso no meu atendimento, porque eu consigo perceber que realmente muito dessa parte alimentar está totalmente, eu diria, moldada por essa criança interior. Muito importante. Arrepiada, Pri, eu estou literalmente arrepiada. Queria tanto falar sobre isso há tanto tempo, estou tão feliz que a gente está trazendo essa pauta à tona. Isso é tão importante. Tem uma historinha, assim, bem rápida, de uma série na Netflix que ficou famosa ultimamente, que se chama Uma Nova Mulher. Eles falam sobre a constelação familiar, né? E, no fundo, tem várias personagens que vão entrando e saindo, e uma delas não consegue comer romance. Ela tem nojo, pavor, asco de romance. Por quê? A romance Né? Eu. ao momento que o pai morreu. No momento que ela sentiu o peso da mãe no corpo dela, do tipo, eu preciso agora sustentar a tristeza da minha mãe, não deixar ela ficar triste porque meu pai foi embora. Então, assim, olha como o alimento, ele perpassa, como ele tá na sociedade como algo muito social mesmo, né? Comer uma pizza com os amigos, sabe? É muito social a alimentação. Então, sim, muitas das nossas crenças e padrões estão bem associadas a alimentos e outras coisas mais na nossa vida, né? O modo como a gente faz uma coisa, o modo como a gente faz todas as outras coisas. E isso é fantástico. Porque na hora que você vai descobrindo essas raízes, você vai percebendo que é o mesmo modelo que você está aplicando em uma área da vida em todas as outras. E aí você não para de dar salto quântico. Sim, perfeito. E é muito isso, porque realmente então, por que a gente trouxe, né, essa parte de como assim, para você resolver a raiz do descontrole alimentar? Esse descontrole alimentar pode ser realmente tanto para mais quanto, né, para menos. Você se superalimentar ou não comer nada. Mas o que tudo isso tem em comum é realmente essa parte, é o emocional. Então tem que focar nisso, a parte emocional. A gente tem que trazer a visão para a parte emocional. Então, no meu trabalho, por exemplo, eu sou uma nutricionista que fala muito sobre emoção, fala muito de emoção, de energia. Muitos não falam, né? Muitos dessa classe médica não olha nem para essa parte. Óbvio que meu dever não é tratar essa emoção como terapeuta, como psicóloga, não é minha área, mas talvez chamar uma atenção para a pessoa de que esse pode estar sendo o problema dela, dessa questão diante da queixa que ela traz alimentar. E aí a gente vai dando uns insights de ajuda e, óbvio, ela vai procurando os demais profissionais, a gente vai agregando uma equipe multidisciplinar para isso. Mas, voltando a essa parte do emocional. Esse emocional, que é a raiz desse descontrole alimentar, está muito ligado com essa parte de comer as emoções. Né? Comer as emoções. Mas foca nisso daí que a gente vai destrinchar mais. Esse comer as emoções, ele leva muito facilmente a um certo apego aí a determinados alimentos, né? Então a gente vê as pessoas apegadas a alimentos, ou seja, que é o que dá essa vontade louca de sempre estar buscando determinado alimento. E esse mesmo apego, né, aos alimentos, ele vem, na verdade, de algumas questões. Uma delas pode ser essa lembrança mais afetiva com determinado alimento.
Tipo E eu com isso Danoninho. Pri, que eu vem dessa amo criança Danoninho. interior. Não vem A dessa criança pegada é interior? super. Que era o momento que eu tava recebendo atenção, presença e afeto de uma das minhas babás, porque eu era essa pessoa que trocava um monte de babá. Minha mãe me deixava muito com babá, então eu peguei muito, fiquei apegada mesmo a essa mulher, porque ela me dava muita atenção, presença e afeto, coisa que eu não recebia da minha mãe, sabe? Então, nem do meu Exatamente. pai, nem das minhas avós. Olha como Então, isso assim, ela supriu. é muito complexo. E E olhar para ela me tudo dava, isso ô é muito Pri, gostoso. toma mais. Ela me dava na boca, né? Porque eu era Exato. muito pequena. Então, literalmente, eu estava sendo alimentada com amor no Danoninho. No Danoninho projetado ali, o alimento faz essa parte. Ontem mesmo eu atendi um paciente que já com 40 e poucos anos de idade, e ele falou assim para mim, mas à noite, sempre antes de dormir, eu preciso tomar uma xícara de leite quente. Olha a importância disso, leite quente, o mamar da mãe, digamos assim, todo dia antes de dormir, assim, aí eu relaxo e eu consigo dormir. Então as pessoas projetam, né, no adulto atual todas essas questões. Aí eu falei assim, aí eu perguntei pra ele, eu falei, isso aí é uma coisa afetiva, né? Aí, verdade, eu acho que é. Então a gente vai trazendo isso pra consciência, realmente, né? E eu queria que você comentasse uma coisa, não sei se é agora ou depois, mas um Ah, dia você postou um conteúdo que eu achei, nunca achei nada, ninguém falando disso. Eu achei brilhante, que foi a história do leite materno. O leite ser açúcar e gordura. E o que que isso tem a ver com esse descontrole? Fala sobre exatamente. isso depois. Eu vou falar agora, inclusive, é um dos pontos que realmente leva a esse, um dos segundos pontos que leva a esse apego com determinados alimentos também. Então, tanto essa lembrança afetiva, eu diria que os dois estão muito interligados, né? Essa lembrança afetiva e essa parte que diz realmente sobre uma sensação de aconchego, né? Realmente de conforto que esse alimento traz, por conta de, basicamente, de uma programação cerebral desde muito cedo. Então, o nosso cérebro, né, funciona com programações, então ele resolve resoluções de problemas que ele já tem guardado ali na mente. Quando acontecem situações parecidas, né, que ele vai encaixando como situações parecidas, ele já traz a solução que foi armazenada. E essa é uma das nossas memórias, das nossas alternativas de resolução mais antigas. Então, o que a Fê está falando é que eu postei um vídeo falando um pouco sobre essa questão que muitos pacientes vêm com esse apego, principalmente ao doce. Doce é o mais comum, né? Esse apego emocional com o doce. E por que realmente o doce, isso justifica também, né? Pelo fato do doce ser um dos sabores aí mais realmente viciantes que gera esse impulso, essa fissura toda. Justamente porque tudo isso vai se somando e tem muito a ver com essa programação antiga. Então, o bebê, já ali, quando ele nasce, né? O bebê chora por qualquer coisa, né? Assim, passou um vento, isso foi um desconforto ali para ele chora. Mas é instintivo, né, que a mãe, nesse momento, tente oferecer leite. Acho que é uma das primeiras, né, tentativas instintivas de tentar resolver o problema da criança. Isso não é um problema, isso é normal, isso acontece. Só que a partir daí, esses padrões vão realmente se repetindo. E cada vez que o bebê chora, a mãe oferece esse leite, né, seja ele de fórmula ou do peito, o leite, de qualquer forma, ele é um alimento doce e é o nosso primeiro sabor na vida, nosso primeiro alimento na vida. Então, olha como essa memória já fica gravada desde muito cedo, de uma forma muito forte, né? E aí, naturalmente, que o bebê possa parar de chorar, né? E a gente já vai, como bebê, imprimindo essa sensação de resolução do problema com a comida e com o doce. Eu chorei, eu tive um desconforto ali, a minha mãe me ofereceu o leite, o doce, e aquilo me acolheu, me aconchegou. Então, o cérebro já marca isso como resolução do problema, né, que é projetado até hoje como adultos. Aconteceu algum problema, algum desconforto que abalou o emocional, que ativou um emocional de alguma forma, a comida resolve e acolhe. Vem Muito como é fantástico. forte. É muito Como forte, gente. Vocês estão sentindo isso? Como é forte? Vocês já sabiam disso? Manda aqui. Se alguém não sabia disso, comenta aqui, porque para mim, quando
a Pri comentou sobre isso, eu achei de extrema importância a gente abranger, espalhar essa semente de luz. E eu tô falando, Bru, porque a Bruna tá aqui. Bruna, você tá querendo falar alguma coisa? Fala alguma coisa aqui, porque você tá vindo na minha cabeça chamando a Pri de Bru toda hora. Realmente. Bruna, apareça, pergunte pra Pri alguma coisa. Porque senão eu vou ficar chamando a Pri de Bru. Ô, Pri, e quando não há amamentação e quando não há leite? Eu vou dar um exemplo, tá? De uma mentorada para ilustrar essa pergunta. Ela me disse, Fê, a minha mãe, ela me colocava como uma sugadora dela. Então, essa história do peito rachado, do peito doendo e de eu ter alergia à lactose, alguma coisa assim, fez com que a minha mãe bloqueasse esse canal do leite do peito. E quando eu pedia para mamar, eu chorava. E eu lembro das pessoas me tirando da minha mãe. E minha mãe realmente me colocando para longe. Então, num lugar onde essa criança estava buscando atenção, presença e afeto através do mamar, do amamentar, que é esse suprir o colo, né? O toque da pele com pele, pele do bebê com pele da mãe, é a maior fonte de nutrição do bebê, mais que o leite, né, Pri? Então, quando essa mulher veio e trouxe esse conteúdo para mim, eu fiquei assim muito chocada com a crueldade, né, que os adultos fazem com as crianças por não terem o conhecimento do funcionamento, não terem o conhecimento dessa programação cerebral que você muito bem ilustrou aqui na sua fala. E aí, como que fica essa questão alimentar dessa mulher que cresce sendo privada de receber essa afetividade através da amamentação com a mãe? Exatamente. Ela esperava algo e recebeu tudo de contrário, digamos assim. E eu diria que desde muito cedo já ficariam armazenados dores e medos e bloqueios. E isso pode tanto passar para outros tipos de alimento depois, né? Muito em breve, porque algo vai ter que ser ofertado para esse bebê. Não foi o leite, alguma coisa vai ser ofertado ali. Óbvio que até os 6 meses algum tipo de leite, né, vai ser necessário, mas depois pode ser preenchido este mesmo vazio, porque gera-se um vazio, né? Com outros alimentos. E eu acredito que isso possa, assim, desencadear tanto essa sensação muito enraizada de vazio, então vazio, 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 que a pessoa vai sempre tentar projetar e preencher com alguma outra coisa da alimentação, quanto, às vezes, uma aversão total a qualquer coisa. Então, uma seletividade alimentar muito grande, justamente por aversão a qualquer tipo de alimento. Impressionante você falar isso. Tem uma outra mulher, uma outra mentorada que detesta doce. E ela foi rejeitada, ela se sentiu rejeitada não só pela mãe, como o pai é desconhecido. Então, muito doido isso, porque realmente o bebê, ele se alimenta não só de alimentos, mas também de atenção, presença e afeto. Por isso que na doulagem é tão importante as doulas conseguirem garantir que na hora que a mulher pare a criança, essa criança vá para o peito e sinta pele com pele, porque essa é uma das conexões mais fortes e necessárias exatamente no momento que a criança nasce. Para isso, para a criança não se sentir rejeitada nos primeiros respiros dela. Né? E é muito forte. Às vezes a gente acredita assim, mas que coisa boba, né? Que coisa boba. Tem uma mulher, Pri, que eu não sei se você ouviu falar dela, ela chama Eleonor Luzes. Ela fala sobre a ciência do início da vida. E ela comenta isso. O quanto é diferente quando uma criança é colocada num lugar de ser limpa, né? Que é tirada da mãe, por exemplo, na cesariana, ou até às vezes em partos normais, mas feitos em hospitais, que a criança é levada para aquela área de limpar, limpa, um monte de pano, um monte de luva, um monte de gente que ela nem sabe quem é, nunca teve contato com, versus a criança que sai do útero e vem pro peito, pro colo da mãe, direto pele com pele. O quanto isso gera uma formação diferente no quesito afeto. O quanto eu estou me sentindo vazia e o quanto eu estou me sentindo tranquila. E aí, Pri, a Bru mandou a pergunta dela aqui, depois você lê aí. Vou procurar aqui. E tanto isso vai sendo projetado na alimentação e nas relações e fica fazendo essa né, troca realmente de um assunto, vai englobando e vai influenciando no outro. E vai ficando grudado, né? Tudo que acontece nas minhas relações, eu acabo ou projetando ou buscando solução na comida. E aí faz esse elo que não é saudável. Muito interessante. Achei que a pergunta da Bru. Eu sinto muito isso, meninas. Eu desconto muito no doce para resolver e depois fico me sentindo culpada.
É sempre isso que acontece, realmente. Porque acontece esse ciclo de culpa, frustração, e aí você se sente meio que já jacou, digamos assim, e vou. Ah, já errei, agora eu vou seguir nessa mesma. E isso vai retroalimentando esse ciclo também de culpa e frustração. Só que eu diria até mesmo que a culpa e frustração engorda mais até. Então não tem como, não tem por, não, assim, acontece a culpa. Mas a gente tem que se desvincular dessa culpa. É acolher. Eu acho que é o lado contrário. Na verdade, é acolher isso, né? Quando a gente acolhe, a gente traz para a consciência. E esse ponto de trazer para a consciência, realmente, ele responde também tudo isso, encaixa no que a gente estava falando justamente agora, que é a alternativa que a gente já tem essa programação, por exemplo, mental inconsciente que a gente não percebe, que gera um comportamento automático. Então, gera essa compulsão, esse vício nos alimentos, que é um comportamento automático. E realmente, tudo que é automático, a gente fica como se fosse refém desse comportamento, né? Então, quando a gente rompe com esse comportamento automático, acolhe essa situação que está acontecendo, essa dor, essa culpa, esse sentimento, a gente traz para a consciência. E de trazer para a consciência, a gente consegue fazer o quê? Acionar a decisão e a ação, né, Fê? Ah, yes, é isso. E Pri, sabe uma coisa que você comentou do automático? Existe um ciclo, que é o ciclo do não merecimento, que é um ciclo automático, porque por isso que ele chama ciclo, porque um padrão vai encadeando o outro. E quando eu me sinto desvalorizada, por exemplo, a Bru comentou, será que pode ser porque não mamei no peito, porque minha mãe não tinha leite? Essa memória é o seguinte: eu não sou amada, eu não sou boa o suficiente, eu não sou amada o suficiente porque minha mãe não tem leite para me dar. Então, essa configuração cria uma sensação de eu não tenho valor o suficiente para minha mãe ter leite para me dar. Eu não tenho valor suficiente para mamar no peito da minha mãe. Ou eu não tenho valor suficiente para continuar mamando. Talvez, por exemplo, eu fiquei só 2 meses sendo amamentada pela minha mãe. Enfim, então é criado essa lacuna, esse registro de desvalorização. E a desvalorização, ela gera o auto-boicote. Então, assim, eu sei que comer um pote de Nutella vai me fazer mal, inclusive do estômago, ou então vai me deixar culpada, mas eu vou comer. Mas E aí eu como, e aí eu sinto culpa. E a culpa gera o quê? Autopunição. E a Exato. autopunição faz o quê? Exatamente o que você falou, já jaquei, então agora eu vou enfiar, Então, agora eu chafurdar o vou pé na lama. E aí você ficar come de presa no novo, para, negativo. ó, chicotinho, chicotinho da autoagressão, autopunição. E essa autopunição, é claro que leva para uma nova desvalorização. Então começa novamente o ciclo: desvalorização, auto-boicote, culpa, autopunição. E fica Tá. nisso. E a Fica nisso. comida vai enrolando aí no meio. Não é só a comida, né? Pode ser até atividade física. Uma vez eu mentorei uma empresária que falou: Fernanda, eu misturo a comida com a natação nesse ciclo. Porque ela se desvaloriza, daí ela não vai na natação, aí ela se sente culpada porque ela não fez exercício físico, daí ela come, aí por comer ela se desvaloriza. Então, percebe? Cada mulher vai criar, cada ser humano vai criar o seu próprio ciclo automático, de acordo com a programação que a Pri comentou. E aí que entra essa parte de você realmente. O primeiro passo é trazer tudo isso para a consciência, né? É criar a luz realmente para o que está acontecendo. E é você começar a realmente ativar o que você tem de bom aí dentro. Muitas vezes você precisa de uma ajuda para isso. Alguém que olha de fora e te realmente fala: não, você tem essa e essa qualidade. Né? Essa parte é importante. Você se apegar realmente a essas partes que você tem de qualidade. Muitas mulheres, quando tem essa parte de descontrole alimentar, que tem essa parte do ganho de peso, uma queixa de ganho de peso, elas projetam muito essa questão da qualidade em relação ao corpo, né? De você ter atributos e isso somente representado ao corpo. Só que nesse momento, essa pessoa não vai conseguir enxergar, né, isso. Então, a gente tem que romper com isso e realmente falar assim: não, sem seu corpo, o que de atitudes que você faz diariamente, da sua atitude com os outros, que você se orgulha de você, da sua personalidade, da sua história, das coisas que você faz. E é criar um ponto de força, né, de alavanca, realmente nessa parte, para que isso ajude a curar essa parte, tanto essa visão, tanto em relação ao corpo, quanto no controle com a comida. Então, é realmente, como você fala, ativar esse lado saudável. É procurar pelo lado saudável e ativar ele.
E, ô, Pri, olha só que importante você trazer isso. Geralmente, as mulheres que estão presas no efeito DCDC, né? Que é ou desconto na comida ou deixo de comer, é porque elas estão na desvalorização. Elas estão nesse ciclo que a gente acabou de comentar. E por que E que elas se ele mantêm? o próprio corpo, muito sempre, né? E E aí por que que elas se mantêm aí? Porque elas estão sendo alimentadas por relações nocivas, tóxicas, que engatilham elas no pior padrão. Eu estava conversando com uma outra empresária, a Kátia, e ela falou para mim, Fê, é a primeira vez que você está me dizendo que eu posso te mandar áudios de 8 minutos. Porque eu sempre achei que eu era prolixa. Eu falei, não, cara, você não é prolixa, você é detalhista. E isso é muito legal, porque você aprofunda. Você não é uma pessoa superficial. E ela falou, Fê, nunca achei isso. Sempre me critiquei por ser muito prolixa. E eu disse, é porque você estava andando com as pessoas erradas para você. E não é pessoa chata, pessoa errada no sentido tipo, ai, vamos colocar essa pessoa como a ruim, a má. Não, uma pessoa tóxica para você, amada alma, é uma pessoa que te engatilha nas suas neuras, nas suas sombras, nas suas dores. E a importância de você romper esse ciclo da desvalorização, do auto-boicote, da culpa e autopunição, que eu chamo de não merecimento, e poder ter um controle, um equilíbrio maior na alimentação e nas suas relações, a melhor forma é fazer isso que a Pri acabou de comentar, é buscar reforço positivo. Então, buscar criar, nutrir laços com pessoas que aumentam ou que reverenciam, que honram, que enxergam o seu lado saudável, que é formado por qualidades, habilidades, por aquilo que você merece, pelas conquistas dos seus sonhos. E isso é muito importante, né, Pri? É surreal. Eu diria também que quando a gente consegue enxergar toda essa parte na gente mesmo, a gente atrai uma relação que enxergue isso, todas as qualidades na gente. Foi o que aconteceu comigo. Eu tenho muito, realmente, eu tinha tudo isso que você falou aconteceu comigo, tanto na minha relação antiga, que era abusiva, bem complicada. Quando eu entrei na faculdade de nutrição, só realmente por ser da classe de nutrição, a gente já tá mais exposto a muitos transtornos alimentares, né? Bailarinos e nutricionistas são os que mais têm chances de ter transtornos alimentares. Então, quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu não me importava tanto assim com essa questão do corpo, mas isso foi crescendo, porque essa relação já estava comigo. Essa relação, inclusive, me induziu a fazer nutrição, meio que me obrigou. Eu acabei me apaixonando? Acabei, mas foi uma briga ali, foi, né, a partir de uma discussão muito grande. Até por essa pessoa já ter essa fissura em mulheres com corpo perfeito. Eu não tinha essa fissura para mim, mas ele tinha. E ele projetava isso em mim. Então, ele criava isso em mim e me né, alimentava realmente essa parte em que eu era muito rígida comigo mesma, com o meu corpo, né? Com tudo. Me autopunia também mesmo. Então, aí foi onde eu passei por essa fase de chorar por uma vontade de comer um bolo, chorar por querer alguma coisa. E ele comia bolo, ele comia pizza, ele comia um monte de coisa, mas eu não podia, digamos assim. Então, e ele fala assim: não, você não vai comer porque você tá gorda, você vai engordar, você não pode ser gorda. Isso, e aí eu comecei a criar essa visão sobre mim. Por mais que eu estava na minha melhor fase, no meu melhor corpo, eu atingi um corpo muito bom com realmente essa pressão do outro sobre mim, porque ele tinha um poder de persuasão muito forte, né, nas minhas escolhas, na minha vida e na minha alimentação, inclusive, né? E fazia realmente eu a pensar, acreditar como ele. Então, eu fiquei presa também nessa parte, nesse ciclo, né? De chorar por não poder comer uma coisa, de me sentir culpa. E se eu ia lá, comia, eu chorava e entrava nessa culpa exacerbada e ficava presa nesse ciclo. Depois eu me autopunia não comendo mais nada, né? Entrava, puxava, engatilhava para esse outro lado também. Só que quando eu tava presa nesse ciclo, realmente assim, ele tinha essa cobrança muito grande em relação ao corpo feminino. Então, ele até... Houveram, né, muitas traições, ele até justificava isso, que foi procurar fora, que ele não teve dentro. Muito absurdo, mas justamente por... E realmente não faz sentido, né? Porque eu até mesmo, diante disso tudo, tinha atingido realmente essa parte de uma melhor versão que eu já tive de um corpo, depois dessa pressão toda,
que não justificava, né? Mas eu não percebia, eu não conseguia enxergar. Ele não enxergava e eu não conseguia enxergar também porque ele não enxergava, né? Eu estava presa ali nessa toxicidade energética em relação a isso. E foi aí que eu realmente percebi, assim, o fato dele continuar, né, com as traições, mesmo eu estando no meu corpo melhor, digamos assim, que era uma justificativa que ele dava, era um ponto que ele dava, trazia importância, me fez realmente pensar, mas o que que é isso? O que que realmente importa? Né? O que que realmente... Não é isso que importa, né? Não é essa parte do corpo que realmente importa. E foi aí que eu comecei a chamar a atenção para minhas ações, as minhas atitudes, porque como ele fazia isso comigo, e tinha muito esse foco, esse tema central de corpo rolando aí, eu naturalmente comecei a ter não gostar, né, de mim mesma, criar essa baixa autoestima muito forte, não gostar de mim mesma por conta dessa questão do corpo. E foi aí que eu senti, diante de tudo isso, eu senti essa necessidade de puxar esse assunto, mas essa visão mais para minha parte interna, porque foi como assim, já que o corpo não resolve, eu fui lá, eu passei por muita coisa para chegar nesse corpo aqui. Não foi isso que me tornou apta a receber o amor dele. Então eu vou romper com tudo isso e eu preciso encontrar o amor dentro de mim. E eu vou puxar isso dos meus pontos fortes, das minhas qualidades. Foi aí que eu comecei, eu não estava me amando, né? Eu comecei a me amar pelo que eu era com os outros, com a vida, com as minhas atitudes no geral. Fui me apaixonando por essa parte dos estudos. Então, o estudo me deu conhecimento. E o meu conhecimento realmente foi o ponto-chave para tudo. Era a única parte que ninguém nunca poderia tirar de mim. E isso fez eu me apaixonar por mim de novo. Curando isso, eu curei minha relação com a comida e o meu corpo também. Então, percebe? É muito forte. Tudo isso é realmente muito forte e foi exatamente por isso que eu passei. Então, Olha, tem muito a ver. gratidão por você compartilhar, sabe, um pedaço da sua vida, da sua história. Isso é muito importante. Alguém já se sentiu um pedacinho, como a Pri comentou? Comenta aqui também, porque todas as vezes que eu conto as histórias minhas ou de outras mulheres, isso gera muita conexão, porque é muito real, sabe? E muitas de nós passamos por isso. Eu tinha uma pressão social também lá durante a minha infância e adolescência, porque eu nasci e fui criada em Uberaba, Minas Gerais. É uma cidade extremamente conservadora e eu fazia parte da bolha, da bolha, da bolha, da bolha. Então, todo mundo tinha esse lugar de ter que ter um corpo perfeito e existia uma competição com as outras mulheres. Se eu não tiver um corpo bonito, se eu não tiver uma barriga tanquinho, se eu tiver isso, então eu não vou nem estar apta a concorrer pelos homens mais bonitos da cidade. Tanto é que eu sempre falava assim, eu não acho ninguém feio, porque era um auto-engano que eu fazia, porque eu sempre ficava com as pessoas que não eram tão bonitas, não eram tão desejadas, porque eu me contentava com isso, porque eu falava, eu não vou conseguir ter esse corpo dessas meninas. Então eu já me colocava nessa faixa das mulheres que ia ficar com quem sobrava. Olha a gravidade disso. E o quanto isso sim está atrelado à comida. Então, foi quando eu rompi essa bolha que eu comecei a falar, tá, não existem só essas pessoas, existem outras mulheres que não se depilam, outras mulheres que não ficam noiadas com a barriga, outras mulheres que não ficam comparando bunda uma com a outra, sabe? Eu comecei a enxergar que existiam relações, elos de verdade saudáveis, e isso me fez, de fato, ressignificar minha relação com o meu corpo. E aí, automaticamente, Pri, aconteceu exatamente o que você comentou nas entrelinhas. Eu comecei a atrair pessoas que viam outras coisas em mim, e não a minha barriga e meu bumbum. Exatamente. Sabe? E é esse lugar que é o quarto módulo do meu programa, que é o resetar o modelo de amor, né? Que você executa uma ação de fato, que é um amor próprio, que é se olhar nos olhos, que você talvez buscaria alguém para te olhar nos olhos, você olha nos seus olhos. Sim. Você buscaria alguém para te chamar de inteligente, então se chame de inteligente, se ache inteligente, sabe? E isso aí que você fez, Pri, foi essencial para você resetar o seu modelo de amor e hoje estar vivendo um relacionamento de amor real e recíproco. Então, parabéns
por você ter dado essa volta por cima. E você tá nessa área tão linda que você pode realmente contar, colocar essa experiência de cura no coração das pessoas que te procuram. Porque é real, é verdadeiro. E tá dentro das suas tripas, tá dentro do seu corpo isso. Ah, E é uma verdade que ninguém... É o que você falou, ninguém nunca vai tirar essa história de você. E com isso você segue ajudando muitas pessoas que te procuram. Então, parabéns por ter e seguido diante esse caminho. esse só é uma pontinha, né, de todas as coisas que aconteceram, você sabe bem. Mas por isso que não tem como eu não projetar toda essa história no jeito que eu trabalho hoje, por exemplo. Não tinha como. E é uma missão também. Então eu entendo, cada mulher que chega aqui e começa a explicar das suas dores, às vezes elas não têm essa visão sobre a relação, eu, né, peço espaço, licença para a gente entrar, mas nessa parte da vida delas, então cada uma se abre da forma que pode, às vezes isso demora mais um pouco, com algumas, com outras são mais abertas, mas sempre que eu posso eu trago essa visão de como todas essas questões estão sendo realmente sendo determinantes ali para que elas façam essas escolhas alimentares delas que não estão normal, né? E não são saudáveis. E isso linka também com outra questão. Lembra que eu falei lá no começo, comer as emoções, né? Que esse emocional tá ligado a esse comer as emoções, que é justamente isso. Hoje existem pessoas que comem a raiva, que comem a felicidade, que comem o amor que elas gostariam que elas não têm fora ou não têm dentro de si mesmo por elas mesmas. E projetam isso num alimento e querem comer, comer, comer. Então, trazer cada vez mais, né, para a parte de dentro. E que tá ligado, realmente engatilhado justamente isso, nessas dores dessa criança interior e de que vai sendo projetado, né, nesse adulto atual. E isso faz realmente a gente ter essa visão nos levam à pergunta, né, como estão todas as áreas da sua vida? Todas as outras áreas da sua vida, quando existe um descontrole alimentar, né? Costumo dizer que a gente tem as caixinhas da felicidade, né, dentro da gente, que são umas caixinhas que o nosso cérebro vai armazenando como as nossas possíveis fontes de prazer. A gente tem várias, né? Só que a gente se concentra em uma só, que é a comida. Já por ter aquela programação inicial muito forte em relação ao bebê e à mãe, né? E se a gente coloca a força, coloca realmente, preenche sempre só uma caixinha, que é a da comida, todas as outras ficam vazias, né? Então, normalmente, quando eu trago essa pergunta, tá, você tá tendo um descontrole alimentar, mas como estão todas as outras áreas da sua vida? Elas ficam realmente, nossa, não tá legal, tá acontecendo isso, isso e isso. Então, tem muito dessa parte emocional. E a gente consegue ver nitidamente essas emoções sendo realmente projetadas nessa comida, né? Tanto realmente mulheres que são muito, ainda até hoje, machucadas, já desde a criança interior, né? Que vai projetando nesse adulto atual, quanto mulheres que estão cultivando relações tóxicas, né? Isso em todos os âmbitos, seja amoroso, seja familiar, seja de amizade, seja no trabalho, que estão induzindo elas a esses comportamentos alimentares. Né? Essa história que a gente contou é só um dos exemplos, mas isso acontece com uma forma muito diversificada. É por Né? isso que eu vou chamar essa mulher para palestrar no meu evento presencial. Vocês estão entendendo? Olha como ela fala coisas importantes. Inclusive, quem estiver aqui, ó, assistindo a gente, que foi de São Paulo, dia 24 de setembro, a Pri vai ser uma das palestrantes, a Bruna, que está aqui também, vai ser outra delas. E a gente vai tecer as 5 potências escondidas atrás das relações saudáveis. Quem quiser participar desse evento, a gente já está no segundo lote, as vagas estão quase terminando. Então, vem falar comigo por inbox depois da live, que eu e minha equipe vamos passar mais informações. E Pri, já quero aproveitar e enganchar aqui na caixinha da felicidade que você falou. Surrealmente importante falar sobre isso. Eu tenho uma mentorada ela fez 50 anos, já é aposentada. Ela trabalhou muito a vida inteira. E ela sempre foi essa versão mais de executar.
Então, não vou ficar muito lidando com as frescuras da vida, eu preciso executar, eu preciso gerar resultado. Muitas Sim. executivas passam por essa pressão de gerar resultado e passarem por cima de coisas sutis, como essas que nós estamos falando aqui. Então, Uhum. ela era desses casos, e quando a gente começou a resolver, trazer de volta essa criança, desamordaçar e falar: ei, criança interior da Glaucia, o que você está sentindo? O que você tinha para dizer? Cadê você? Quando ela Exato. veio, ela começou a comer muito. Ela falou assim: Fernanda, eu estou comendo muito, 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 muito. E aí, exatamente o que você falou, ela tinha só essa caixinha da felicidade para entregar para a criança interior dela. Eu só sei fazer um jeito de deixar minha criança satisfeita, comendo sorvete, comendo coisa porcaria. Outra, médica, agora, tá acho que uns 3 anos e meio que ela tá solteira e buscando se conectar com alguém, não conseguindo, porque no fundo ela tá com muito medo da rejeição. E uma das questões mais importantes que ela trouxe foi da alimentação. Ela almoça sorvete 4 vezes por semana. E a única maneira dela entregar atenção, presença e afeto, que é o que toda criança ou todo adulto buscam nos vínculos humanos, a única forma dela conseguir entregar isso, assim como a Gláucia, é através da alimentação. Tá Então, sendo elas explicado especificamente depositaram. no doce aí, né? Exato. Elas Justamente. especificaram a felicidade lá no alimento. Porque aquilo lá que você comentou da programação. Exato. Provavelmente, muitas vezes que elas estavam sentindo algo ruim, a mãe já botava o leite na boca delas. É o Então, o doce, a jeito toy. delas colocarem isso para a criança interior, atenção, presença e afeto, é pela comida. E a gente resetou, estamos resetando. Com a Glaucia já funcionou. Agora tem mais 2 mentoradas atuais minhas que eu estou trabalhando esse quesito de ressignificar mesmo. Ao invés de você dar felicidade através da comida, dê felicidade através do autotoque. Porque quando eu me toco, eu estou com atenção, eu estou com presença e eu estou com afeto. Outra caixinha da felicidade. Eu perguntei ontem para mulheres num grupo que eu estava. Perguntei, gente, como é que vocês sentem tesão? O que dá tesão em vocês? Porque a caixinha da felicidade está muito perto da caixinha do tesão, né? Quando a gente se apaixona por alguém, geralmente a gente não tem fome. Você já passaram por isso? Eu e a Fernanda, quando a gente começou nosso relacionamento, a gente emagreceu uns 4 quilos. Porque a gente não tinha fome. Então é muito interessante, porque essa fome emocional foi embora, porque a gente já estava sentindo felicidade da nova relação. E Da aí, mesma elas me forma que falaram assim. a relação ruim e não tem Ah, essa parte, né, sexual, afetiva importante, isso vai sendo preenchido também com a comida. exato. Então, olha só, relações saudáveis são uma ótima caixinha da felicidade. Vá Exato. buscar viver uma relação saudável, seja com amizade, seja no trabalho, seja relação amorosa, para você não depositar tudo na comida. Outra, dançar. O quanto dançar, tá com vontade de comer? Liga uma música bem alta e começa a dançar. Veja que possivelmente vai passar essa fome emocional que a gente tá falando aí, comer a raiva, comer a Hobbies no tristeza, geral, né? comer o vazio, né? Para se preencher. Outra coisa que elas comentaram que dava tesão nelas, que também pode ser uma caixinha, é estudo, que você comentou, Pri. Livro, estudar coisa que vocês gostam, né? Comer informação, No meu caso, sabe? foi o que me Colocar uma salvou. palestra Comer para informação assistir. através da comida exagerada ali. Perfeito. Então, eu achei assim muito providencial. Tá até anotada aqui porque a gente conversou sobre isso, sobre o que gera o tesão na vida. E aí você falou das caixinhas da felicidade. E olha que rico é esse conteúdo. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Então, compartilhem essa live, ela vai ficar salva. Vou deixar ela salva. Vamos. Compartilhem depois com as pessoas que vocês sentiram no coração, porque esse conteúdo ele precisa, é uma necessidade, uma utilidade pública ser espalhado, não é, Pri? Sim, sim, sim. E tudo isso que a gente estava falando leva realmente a essa questão da. Tudo culmina numa intoxicação, digamos assim. Né? Uma intoxicação atual, tanto energética, física, emocional, que normalmente leva esse ganho de peso, né? Que te leva a essa pergunta de que peso você está carregando que não é seu. O ganho de peso vem muito dessa questão de, né, a gente pensando nessa essência da função da gordura, por exemplo, corporal. É uma necessidade de proteção que nossos ancestrais tinham, só que vai ser, que é mais uma programação ali do nosso ser humano. E vai sendo projetado até hoje na nossa vida, né? Então, hoje, por que você está constantemente se sentindo agredida ou se agredindo, né? Muito, na verdade, é você é sua maior inimiga, se agredindo constantemente, que o seu corpo continua ativando esse gatilho de preciso proteger, preciso proteger, preciso proteger.
e vai se acumulando mais e mais gordura corporal, né? Diante dessa intoxicação do ser humano mesmo, da sua relação, das suas relações, você com você mesma, com a sua criança interior, com seus relacionamentos em todos os âmbitos atuais. O que traz a gente para a chave do desbloqueio de tudo isso, que é realmente essa frase eu gosto muito, que é assim: eliminar as toxinas. Pega a essência mais holística dessa palavra toxinas, não só a alimentar, mas das relações, dos pensamentos, dessas emoções tóxicas. Então, eliminar essas toxinas desperta essa capacidade de renovação e faz a gente atingir de volta o equilíbrio. Eu acho que essa seria uma mensagem central, uma das mensagens Nossa, centrais. alguém pode escrever isso aí no comentário? Pri, repete aí, por gentileza, amei. Eliminar essas toxinas desperta essa capacidade de renovação do nosso ser humano, né? E faz a gente voltar ao equilíbrio novamente. É eliminar aí essas toxinas do corpo, da mente e da alma, né? Desintoxicar aí essas relações tanto com você mesma quanto com a sua criança interior e seus relacionamentos atuais em todos os âmbitos. Perfeitamente, incrível. É exatamente o resumo de tudo que a gente falou. Eu achei fantástico esse ponto que você trouxe sobre a proteção, se colocar num escudo como se você fosse ser atacada, como se você precisasse se defender, como se você precisasse se proteger, ou então carregar um peso que não é seu. E essas duas vertentes se traduzirem como peso a mais no corpo. Muito interessante, muito potente. Então, realmente, a forma mais alta de materialização de toda essa energia, de todas essas emoções. E Pri, a Bru comentou assim que também passou por isso no antigo relacionamento e ao contrário, ela comia escondida porque ele proibia ela. E uma vez ela se escondeu no carro chorando e comendo um pote de Nutella. Passei por isso também. Eu, enquanto ele estava assistindo o Fissurado lá na TV, eu ia na cozinha e comia. Olha que loucura isso, gente. Como a Letícia comentou. Meu marido começa a ser projetado ali, interferindo nas nossas escolhas alimentares, aquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo. E no fundo, é a formação, né? Pensando numa forma mais holística também agora, veio esse insight. Acho que até estava comendo talvez uma raiva, um medo dele mesmo, ou até mesmo desejando comer ali todo o afeto, o amor, o carinho que eu não conseguia receber daquela relação, mas eu tava querendo preencher para dentro e a comida tava servindo de veículo naquele momento. Nossa, muito forte, muito potente essa consciência toda que a gente tá gerando aqui. A Letícia, por exemplo, mandou meu ex-marido me fazer acreditar que eu era feia. A Bia falou, sim, também eu me senti assim. A Evelyn Nutri, parabéns, Pri, você é luz. Ai, que lindo. Obrigada. É verdade, é mesmo. A Lei comentou, por que somos nossas inimigas se podemos ser nossas melhores amigas? Demorei para entender isso. Exatamente. Eu também demorei muito para entender isso. Eu, na verdade, no fundo, era a minha melhor... Eu achava que ele era o meu maior inimigo, mas na verdade era eu mesma. E é o jeito que eu costumo dizer isso na minha mentoria. O modo como eu me trato é o modo como eu chamo as pessoas, atraio pessoas para me tratarem. O modo como eu me trato é o modo como eu estou pedindo para ser tratada. Exato. E o modo como eu me comunico é o modo como eu estou educando as pessoas a me tratarem. Muito forte isso também, né? Quando eu comecei a projetar mais amor em mim mesma, eu atraí realmente uma relação que cultivava e projetava esse amor e via isso em mim também. Mas antes eu precisei enxergar em mim primeiro e parar de ser minha inimiga. E me amar e me acolher, ser minha melhor amiga, eu atraí uma relação. Foi muito fácil, foi muito fácil. Foi basicamente uma questão de sintonia, puramente energética, de vibração. Eu digo, você se tornou, Pri, uma mulher renovada magnética depois que você passou pelo programa Renovação, porque essa simplicidade, essa facilidade, ela só vem porque você criou um magnetismo ao seu redor. E esse magnetismo, ele vem da atenção, da presença e do afeto que você se deu. Aquilo que você buscou lá na infância e não recebeu, e que estava buscando também no relacionamento que não ia te dar, porque a gente acaba criando as pautas, e aí você foi lá e falou, não, eu vou me preencher disso. E uma outra frase que eu
comento muito com as minhas mentoradas é pensar assim: eu sou a minha mãe, eu sou o meu pai, eu sou o meu porto seguro, eu sou a minha melhor amiga e eu sou o meu grande amor. Depois que você fizer o check de tudo isso, você naturalmente, quando perceber, já vai estar numa relação de amor real recíproco sendo Foi sustentado. isso que eu fiz com aquele exercício que você falou pra gente fazer no programa sobre a criança interior. Então, é puxar na memória realmente a minha criança, eu conversei com ela e dei tudo aquilo pra ela. A cascata das Foi perfeito. emoções! Exato. Olha, a Bia comentou assim: eliminar as toxinas desperta a capacidade de renovação. Sim, Que é perfeito, Bia. aquela Gratidão frase, exato. por enviar essa frase aqui para nós. Eu vou até tirar um print. Sorria, Pri! Pronto. Tirem um print aqui e comentem foi a maior semente de luz que vocês tiveram assim que a live acabar, para a gente poder coletar de vocês o que foi o marco diante do nosso diálogo aqui e da nossa conversa com vocês também. A Bru até comentou, de novo, eliminar essas toxinas dispersa essa capacidade de renovação do ser humano e para voltar ao equilíbrio novamente. A Lari falou: estou passando por isso tudo agora. A Lari tá passando por tudo isso agora. Lari, eu te desejo muita força, mas vem falar com a gente, manda uma mensagem. Vou estar aqui também super disposta a ajudar. Eu sei o que é isso, no mais fundo, né, dessa dor. Eu sei o que é. Então, também estou aqui para ajudar como missão, né? Como missão de alma mesmo. Com certeza. Procurem-nos se vocês sentiram mexer em algum lugar interno. Não é porque isso aqui é uma live que a gente não tá aqui de verdade. Nós estamos aqui de verdade, né, Pri? E a Evelyn comentou. E realmente acho que tem que estar, né? Tinha que estar. Nada é por acaso. Nada por acaso. Eu acredito muito nisso. A Evelyn comentou também: Pri, se amar nos faz transbordar amor. Com certeza. E isso é parte do magnetismo. Exatamente. A Letícia: tudo são escolhas. Quando somos inconscientes, as escolhas vêm dessa inimiga. Sim, Lê, e é o que a Pri comentou. Quando eu não estou consciente, aquilo me domina e eu fico refém desse ciclo automático, eu fico refém desse automatismo na alimentação. Exatamente. A Dani tinha comentado alguma coisa aqui, Dani, deixa eu só ver, porque eu lembro que ela... aqui, ó, minha mãe me amamentou até os 4 meses, depois parou porque quis. Conclusão, eu tive muita dificuldade de me alimentar depois. Interessante essa correlação. Muito importante vocês participarem aqui e trazerem as histórias de vocês. Isso movimenta muita coisa dentro de todas nós. Né, Pri? E na mais, cada vez mais para todos nós. Né? Cada história, cada pessoa tem uma história e a gente vai agregando, falando, caramba, aí vai expandindo ainda mais essa consciência pra gente mesmo, até mesmo, né? E, Pri, pra gente ir finalizando, eu tenho 4 convites para as pessoas fazerem. Um é printar aqui essa tela e postar nos stories comentando qual foi a maior semente de luz, qual o maior insight que vocês tiraram dessa live e marcando Feijasol, Pri Augusto ou uma de nós duas que a gente se remarca depois. O segundo convite é vocês mandarem uma mensagem para nós com algo que vocês sentiram que foi legal, que a gente conversou, que tocou no coração de vocês. O terceiro convite é: estejam no evento presencial, quem puder ir a São Paulo ou quem estiver em São Paulo, a Pri estará lá também palestrando nesse evento, que é o Destrave das 5 potências escondidas atrás das relações saudáveis. Me chame para mais informações e inscrição. E o quarto convite é para você que está aqui, mulher que ainda está presa no ciclo de frustrações amorosas e quer atrair e nutrir um novo relacionamento, se sentindo verdadeiramente amada e segura. Vai falar comigo ou clica no link da bio, porque você tem direito a uma sessão de descoberta 100% gratuita para você receber um diagnóstico da sua questão de vida amorosa e um passo a passo simples e prático para resolver, independente se você vai querer ser mentorada por mim ou não. Certo? Falei tudo o que eu estava guardando no meu coração. Pri, tem algo mais que você queira complementar? Eu quero agradecer, só gratidão e realmente dizer assim, até mesmo quem for assistir gravado, se quiser, manda uma mensagem, eu envio um resumo com alguns insights, umas perguntas poderosas que surgiram de tudo isso.
E para trazer mais ajuda também, a gente pode conversar, fazer uma sessão ali também de uma clareza nessa parte nutricional relacionada a essa emocional para te ajudar. Eu tenho isso como uma missão aí também. Perfeito! É isso, gente. Se vocês percebem alguma alteração, algum descontrole na alimentação de vocês, vão falar no inbox com a Pri. Eu tenho certeza, como ela disse, ela é uma mulher extremamente aberta, solícita. Então, assim, Pode aproveitem, ficar. né? Tá? Aproveitem essa conexão maravilhosa que eu tô dando de presente para vocês que ainda não conheceram a Pri. E vão ter novas lives, né, Pri? Pra gente é importante ouvir essas sementes de luz de vocês, esses insights, pra gente bolar a nossa próxima Surgiram troca aqui. temas aí. É. Muito lindo. Pri, gratidão pela disposição do seu tempo, gratidão Imagina. por transbordar tanto conhecimento, tanta verdade aqui. É muito prazeroso poder ter feito essa troca com você hoje. Gratidão a todas vocês que estão aí participando, mandando mensagens lindas. Que lindo que é essa rede que a gente acabou de construir em poucos minutos e tão forte. Sim. Gratidão, Fê. Só não tem nem palavras aí para tanto que eu te agradeço. Ai, Pessoa iluminada, maravilhosa, com a energia mais gostosa do mundo. Obrigada. Obrigada mesmo. delícia. Gratidão. Aceito receber. Beijo, minhas lindas. Beijo.